3 anos assumiu as eleições autárquicas como a grande prioridade da sua liderança, mais até do que as legislativas e as europeias. Prometeu que ia começar a prepará-las em 2018 e há poucos dias, numa conferência de imprensa, até disse que o planeamento é uma das suas obsessões. Nós estamos hoje a 18 de fevereiro, não tem um candidato em Lisboa, não tem um candidato no Porto, não tem em Oeiras, não tem em Coimbra. O que é que está a falhar? Olá, portanto, para já, noto que quando eu faço 3 anos de presidente, quero comemorar, portanto, é uma festa, portanto, ainda bem que é uma festa. Há aqui uma diferença, acho que há uma diferença entre mim e a forma comum de fazer política. E relativamente a isto mostra-se bem. Eu não disse, há 3 anos, quando tomei posse, que as próximas eleições autárquicas eram absolutamente vitais para o PSD. Eu disse imediatamente a seguir às eleições de 2017. Ainda antes disso eu já dizia isso. E o que é mais curioso, e que é a diferença para aquilo que é comum, é que hoje eu continuo a dizer a mesma coisa. Ou seja, as eleições autárquicas, as próximas eleições autárquicas, não são vitais para o presidente do PSD. São mais do que isso. São vitais para o partido. Pronto. Importantes para o país, não é? Porque eu acho que candidatos do PSD, presidentes do PSD, são melhores que os do PS, mas isto é subjetivo. Objetivamente, para o partido é muito importante. Sendo assim, já devia estar mais adiantado, mais importante que as legislativas, disse eu, que na altura me criticaram a dizer, olha, tenho as legislativas como perdidas, deu logo o salto para as autárquicas. É gente que se vê ao espelho, não é? E acha que me está a ver a mim, mas não está a ver a mim, está a ver a si próprio ao espelho. Não, é diferente. Aquilo que eu disse, depois do desastre eleitoral de 2013, depois do desastre eleitoral de 2017, em que nunca nenhum partido teve tantas câmaras municipais como o PS tem neste momento, e o PSD, não sei se alguma vez teve menos do que aquelas que tem neste momento, mas tem poucas relativamente ao PS, não é? 98, salvo erro, para 161. Exatamente. As próximas eleições autárquicas são vitais. Porquê é que são mais importantes que as legislativas? Não, mas isso nós percebemos, porque para o partido ter uma implantação territorial, percebemos isso tudo. A dúvida é, não está atrasado? O que é que está... Não tem candidatos em Lisboa, não tem candidato no Porto, não tem candidato em Oeiras, não tem candidato em Coimbra. Então deixa-me dizer-lhe uma coisa. Teve este tempo todo para preparar. Nossa, pela primeira vez na história do PSD, sim, do PSD, neste caso que interessa é do PSD, portanto tem 46 anos, pela primeira vez vamos gerir autárquicas em que o presidente do partido foi um autarca, e em parte, digamos assim, quase que é um autarca, não é? Nós já tivemos presidentes do partido que foram autarcas, Luís Filipe Menezes, Pedro Santana Lopes, só que durante o tempo que foram, não coincidiu com eleições autárquicas. Mas não está a ir à pergunta, Sá Carneiro, já sabemos disso. Deixa-me explicar. Sá Carneiro geriu autárquicas, nunca foi autarca, Balsemão a mesma coisa, Cavaco Silva a mesma coisa, Marcos Mendes a mesma coisa, nunca foram. Eu fui. Portanto, vamos lá, dê-me cá o benefício da dúvida, que sou capaz de saber o que estou a fazer, não? Bom, mas precisamente mais ainda. Mas diga-me uma coisa, mas no seu caso... Eu digo tudo. Uma coisa, não, digo duas, digo três, digo tudo o que quiser. Quando se candidatou à Câmara pela primeira vez, o seu nome apareceu muito tempo antes, não foi? Ouça. Muitos meses antes então das eleições. Concluir não está a dar esse benefício aos candidatos que vai apresentar em Lisboa, no Porto, em Coimbra... Em Bragança, em Chaves... Porquê é que não lhe está a dar essa oportunidade? Em Ponta da Barca, em Vinhais, em Cuba, no Alentejo... Portanto, o que eu lhe estava a dizer... Vamos lá ver. O que eu estou a dizer só aumenta a minha responsabilidade. Note bem que o que eu estou a dizer, eu não faço como os tais que olham para o espelho e veem-se a eles e pensam que estão a ver a mim. Mas diga a mesma coisa. Aquilo que eu disse, de responsabilidade, estou a pô-la em cima de mim. Já percebi. Note e o que é que está a falhar? Note bem, porque eu não estou aqui para outra coisa. Então o que é que está a falhar? Pronto, nada. Só lhe estou a dizer o seguinte. Perceba que o Miguel nunca foi autarca. Eu fiz muitas eleições autárquicas. Eu sei do que estou a falar. Dê-me lá o benefício, sou capaz de saber o que estou a fazer. Será? Não coloca a hipótese de eu saber. Olha, dentro do meu partido, aparece uma coisa. Quando o senhor foi a votos, quis ter vários meses para se preparar. Não é verdade, não é verdade. Preparar. E não dá esse benefício a estes candidatos. Eu já expliquei. Ouça, sou capaz de saber o que estou a fazer, não. Ouça. Mas convém é explicar. Está a partir de premissas, não é? Que eu já vivi no terreno. Sei o que estou a dizer, sei o que estou a fazer. Pronto. Como lhe digo, pela primeira vez vamos gerir autárquicas em que o presidente do PSD, ele próprio foi autarca. E tem de fazer as coisas bem feitas.
A nomeação da Comissão Autárquica que eu fiz, repare, são 5 pessoas, nomeação que eu propus à Direção Nacional, 5 pessoas, todas elas com experiência sabem o que estão a fazer. Ou foram presidentes de Câmara há muitos anos, ou são presidentes de Câmara. Qualquer um das 5, não é? E, portanto, também sabem precisamente o que estão a fazer. E é isso que nós estamos a levar a cabo. Eu ouço gente de dentro do meu partido a criticar o processo e a fazer as perguntas que está a fazer. Bem, portanto, gente que está a dizer que está em desacordo da forma como eu estou a fazer. Bem, porque é gente que é responsável pelo descalabro de 2013 e de 2017. Está a falar de Carlos Carreiras. Portanto, Está a falar de Carlos Carreiras. Esse é o pior. Esse é o mais incompetente nisto. Portanto, esse, criticando como eu estou a fazer, sendo ele o primeiro responsável, que nem sequer teve a humildade de o assumir, que até numa eleição de 2017 que originou a candidatura mas também é autárquica, não percebe de autárquicas, Carlos Carreiras. A candidatura de Pedro, pelos vistos não. Mas é autárquica. E veja a desgraça que foi 2017. E, portanto, acha que eu faça aquilo que aconteceu em 2017... Não percebe de autárquicas. Tenho alguma coisa a aprender. Mas diga-me só uma coisa. Carlos Carreiras não percebe de autárquicas, mas vai ser o seu candidato autárquico. Se for proposto pela Conselhia e aceito pela Distrital, com certeza. Vai ter um incompetente autárquico à frente de uma grande cidade do país. Estamos a falar... Vamos lá buscar aquilo que não existe. Vamos olhar assim. Gestão do processo eleitoral autárquico no país. Não é? Estou a dizer que recebo críticas de quem fez a coisa, de quem fez um desastre. Portanto, em princípio, tenho de estar em desacordo e essa pessoa tem de estar em desacordo comigo. Se eu estivesse a fazer igual para ele estar em acordo, iríamos ter terceiro desastre seguido e era um desastre completo para o PSD. Portanto, é assim. Portanto, ouça, quando eu fui candidato, tive muito tempo e não sei o quê. Primeiro, fui candidato 3 vezes, 2 vezes tive pouco tempo que geri eu diretamente o caso. Da primeira vez, não. E da primeira vez, digo-lhe, já agora, já que está a perguntar, eu digo, mas aqui isto também não é uma conferência sobre como se geram as autárquicas. Eu fui em abril, está a ver? Para eleições que foram em 16 de dezembro. Pronto. Este tempo todo foi tempo a mais. Foi muito tempo. Mas no seu porque caso, a pessoa arranca em abril, está a ver? No seu caso correu bem, era quase um desconhecido na cidade no e acabou por conquistar a Câmara. Pronto, Pode ser. No meu caso, pode ter mérito essa estratégia. No meu caso, correu bem. Mas da vez seguinte ainda correu melhor e foi menos tempo. E da outra ainda foi menos tempo e ainda correu melhor. Já era incumbente, não tem comparação nenhuma. Mas diga uma coisa, isso, os seus críticos também dizem os seus críticos dizem que isso pode ter a ver com falta de alternativas e de nomes, de facto Carlos Moedas, Miguel Poiás Maduro, Paulo Rangel, várias pessoas de uma forma ou de outra não se mostraram disponíveis para candidaturas. Acha que é falta de dedicação ao partido ou simplesmente não acreditam na sua liderança? Não vou fazer comentários sobre aquilo que cada um possa ter dito ou possa não ter dito, ou especulações que façam ou deixam. Eu não vou fazer, nem vou aqui classificar as pessoas. Se aceita é muito bom, se não aceita é um traidor. A questão é se está a ter problemas em convencer pessoas a juntarem-se a si. Esse é que é o ponto. Mas porquê é que o PSD está com dificuldades e os outros que também ainda não apresentaram os candidatos não estão com dificuldades? Está tudo com dificuldades. Como acabou de dizer, o PSD é que precisa pedalar mais nestas eleições, não é? Não. Precisamos pedalar todos e forte. Eu estou agora a referir-me na ótica do PSD, que em 2009 teve uma pequena quebra, mas é uma pequena quebra normal, porque em 2005 tinha atingido o auge, e teve 2 desastres brutais em 2013 e 2017. E por isso é que para nós assume a responsabilidade. Agora, deixe-me só dizer, mas os outros partidos olham para as autárquicas, não lhes interessa para nada. Também é importante. Não é assumam um caráter tão relevante como no PSD, porque o PSD, se quer continuar a ser o partido alternativo ao Partido Socialista, há 2 partidos para poder liderar um governo, PS ou PSD, é muito importante a sua implantação autárquica, porque, repare, nós termos mais 10 ou menos 10 deputados, mais 15 ou menos 15 deputados, isso rapidamente se arranja de umas eleições para as outras. Agora, os milhares de autárquicas eleitos é que é diferente. Dr. Rui Rio, temos que avançar, vamos falar muito, continuar nas autárquicas, mas um dos casos em que o PS já tem definido é precisamente Lisboa, e aí está melhor que o PSD, porque tem o Presidente em exercício, claro. Mas depois de algumas recusas que pelo menos foram noticiadas, surge agora o nome de Ricardo Batista Leite. É uma boa hipótese, teria hipótese de derrotar Fernando Medina? Em Lisboa, digamos que o Conselho de Lisboa
Eu ia dizer uma coisa que é dos mais fáceis, digamos assim, para arranjar um candidato, também não é bem verdade. É assim, em Lisboa aquilo que as pessoas querem, ou esperam, é um candidato que, seja para que partido for, mas particularmente para o PSD. O PSD porque está na oposição, se fosse o PSD lá era para o PS. Alguém que apareça na televisão, seja conhecido, seja uma figura pública, se não for nacional, andar lá mais perto. Ricardo Batista Leite aparece. Ricardo Batista Leite aparece. Por exemplo, exatamente. Exato. E por isso eu ia dizer que é relativamente fácil. Relativamente fácil porque em Lisboa há muitas figuras com essas características. Mas depois ia dizer, está bem, isso não é pedido nos outros concelhos, mas nos outros concelhos também basta arranjar um advogado consagrado, um professor respeitado, enfim, as pessoas, os homens bons da terra, não é? E aí também, digamos, não dou a dizer que é fácil, mas existem, em todas as terras existem essas pessoas. Portanto, isto que eu ia dizer não é bem verdade. Agora, esse perfil que se pede para a Câmara de Lisboa, aqui em Lisboa existe. Está a ver? Ricardo Batista Leite encaixa nesse perfil. Sim. Neste momento, o deputado Dr. Ricardo Batista Leite tem essa visibilidade, mas há muitas mais pessoas do PSD que também têm essa visibilidade. Neste momento ele tem mais que outros por causa do tema que ele trata e da infelicidade que o país está a atravessar, isso pode ser uma mas há vantagem. outros. Se ele for candidato, pode ser uma vantagem o mediatismo que tem tido à boleia da pandemia? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, vou repetir a mesma coisa. Em Lisboa requerem... imagine que eu escolho para Lisboa um advogado, estou a dizer advogado, outra coisa qualquer, mas alguém, enfim, que tem um negócio que tem alguma visibilidade, uma atividade que tem alguma visibilidade, mas nunca apareceu na televisão e as pessoas não sabem quem é. Sentem um certo desconforto ainda que eu possa estar a propor um candidato fantástico. Porque é estas as características que se pede a Lisboa. Já falou com o Ricardo Batista Leite sobre essa possibilidade? Já falou com o Ricardo Batista Leite sobre essa possibilidade? Com quem falei e com quem não falei é comigo. Mas já percebemos que acho que considera um bom candidato. Isso podemos fechar. Que considera um bom candidato. Sim, mas há outros. Calma. Mas quem? Não tira a ilação daí que agora vai-me perguntar e mais este, e mais este, e mais aquele. Não, E eu, na maioria, se calhar vou dizer, depende das perguntas que fiz, das pessoas que apontaram, vou dizer sim. Agora... Mas podemos inverter e dizer-me ao contrário. Além de Ricardo Batista Leite, quem é que poderia ser? O Antunes é que falou no Ricardo Batista Leite. Se tivesse falado na Filipa Roseta, eu dizia-lhe a mesma coisa. Se tivesse falado, também para pegar noutra, neste caso que é deputada. Portanto, diria que sim a diversos nomes. Não diria a todos, como é lógico, não é? Mas diria que sim. Não vou fazer esse escrutínio aqui. E vai ser com o CDS, esta candidatura a Lisboa? Nós vamos assinar com o CDS um acordo de chapéu, digamos assim, em termos nacionais, que vai abrir a porta a que em todos os concelhos onde localmente entendam ambas as comissões políticas como positiva essa coligação, tendencialmente a faremos. Não estou a inventar nada de novo, normalmente foi assim. Mas nunca daria a cabeça no caso de Lisboa. No caso de Lisboa, não sei se assim vai ser, mas dá-me ideia que faz sentido que seja. Mas não é? nunca dá o cabeça de lista ao CDS, apesar de ter tido mais votação nas últimas autárquicas. Não, aqui em Lisboa não. Isso está fora de hipótese. Aqui em Lisboa não. É verdade isso que aconteceu, mas é uma situação muito pontual, mas que não é despicienda, porque o CDS aqui em Lisboa, a partir acho que terá mais força que em muitos outros concelhos, não é? Teve o dobro dos votos do PSD. Sim, mas certo, é verdade, é exatamente isso, mas uma situação muito, muito pontual. Mas pronto, mas é um parâmetro da equação e por isso eu estou a dizer que acho que faz sentido. Faz sentido aqui, faz sentido em muitos outros sítios, vai ver, não é? Vamos ao Porto, porque as notícias são muitas e muito contraditórias. Sim. E por isso pedíamos uma resposta muito clara. Independentemente dos termos, alguma vez ponderou uma aliança com Rui Moreira para estas eleições autárquicas? Não. E devo-lhe dizer uma coisa. Isto que aconteceu esta semana é... Bem, eu não quero ser agressivo... e tenho de encontrar os termos certos. Mas serve também para algumas pessoas dentro do PSD, no Porto e fora dele, que, é verdade, me andaram a pressionar direta ou indiretamente para isso que está a dizer com a minha resistência, aprenderem que tipo de pessoa é o Dr. Rui Moreira. Que é o que eu lhes explico e alguns não querem entender. É uma minoria, mas ainda assim existem. É alguém que tem um jantar que é privado, que não é para vir a público, que o mete em público
e com uma mentira sobre o que lá se passou. Que nós fomos lá convidá-lo para ser o candidato pelo PSD. Para as pessoas aprenderem, eu estou a avisar há muito tempo as pessoas. Não é uma pessoa confiável. Não é confiável. E, portanto, repare-se só nisto que aconteceu esta semana, que é o que eu digo às pessoas. Quando eu vos digo não é confiável, vejam o que aconteceu. Há um jantar que não é para vir a público, vem a público, e como o jantar não deu em nada, como era mais ou menos de prever, o jantar não deu em nada, bem dizer, eles vieram cá convidar-me e eu disse que não. Que é para as pessoas aprenderem. Se nós nos metêssemos com ele, o que nos ia acontecer. Isso é uma lição, nomeadamente para o seu vice-presidente Salvador Malheiro e para o seu secretário-geral. Não. Porque aceitaram jantar com o Rui Moreira. Aceitaram, e eu sei que aceitaram, não foram lá à minha revelia, vamos lá ser claros. E assumiram publicamente o jantar. Não foram à minha revelia. Mas uma coisa era, com tantas pressões, tanto lá, porque o Dr. Rui Moreira tentou por todo o lado isto. E o que é que ele queria? Ele queria, essa é que é a proposta dele. O PSD não se recandidata, não apresenta lista à Câmara do Porto e ele integra nas suas listas pessoas do PSD. Pronto. Isto era a proposta. À qual nós contrapusemos o contrário. Contrapusemos exatamente o contrário. Não, o senhor não se candidata, não é? E nós ouvimos-lo na escolha do candidato à Câmara do Porto. Foi isto. Ou seja, Rui Moreira saía da... E deixe-me dizer, e o PSD, por via de quem, das duas pessoas que lá foram, disseram que não à proposta dele, como já se intuía, e ele disse que não à nossa. E assim ficou. E depois vem pôr isto no jornal e dizendo eles vieram-me convidar para ser... Isto é, repito, é para as pessoas aprender, porque ainda não aprenderam com quem temos à nossa frente. Eu não posso apoiar alguém que não é uma pessoa confiável. Ele não é confiável. Já viu o que ele fez ao Partido Socialista em 2017? Quer dizer, 3 meses ou 4 meses das eleições, mete a faca nas costas e diz nada. Em 2013 ajudou. Acho que agora já passou este tempo todo, já pode dizer isso. Já lá vamos. Em 2017, faz isto ao Partido Socialista. Agora faz esta coisa e vem para a praça pública mentir. Eu não posso apoiar uma pessoa, e muito menos propô-la, com estas características que eu acho fundamentais, não é para autarca, é para tudo na vida. Particularmente aqui como autarca. E eu nunca apoiaria também uma pessoa, vamos lá ser muito claros, vamos ser muito claros. Eu não posso apoiar uma pessoa, a não ser que desconheça em absoluto, pode de repente sair-me um candidato num conselho menor, no sentido mais pequenino, qualquer, que eu não conheço as pessoas todas, e de repente se diz. Mas eu não posso ter como Presidente de Câmara, pelo meu partido, depois de eu próprio ter sido 12 anos autarca, alguém que tem interesses imobiliários na cidade onde é Presidente de Câmara. Isto é uma incompatibilidade. E se nós queremos na política estar de uma forma séria, não é possível um partido, ou seja quem for, escolher alguém que tem interesses imobiliários num dado município e vai para Presidente da Câmara desse município e depois, inclusive, confunde as duas coisas, como sabe, ao ponto de ter uma acusação pesada e grave, porque as pessoas ainda não perceberam bem o que está em causa, no Ministério Público, uma acusação pesada e grave, por força de ter misturado aquilo que é a gestão autárquica com a gestão do património imobiliário seu e da sua família. E, portanto, acha que eu, vamos lá olhar para mim, que tive 12 anos na Câmara do Porto, estou na política desde antes de 25 de Abril e na vida pública há muitos anos. Vem-me com cara para fazer uma coisa dessas? Acho que a minha cara é essa? Nunca podia ser. Então... E é preciso que as pessoas, inclusive dentro do meu partido, não são muitas, mas são algumas, aprendam com isto que está a acontecer, porque isto não vale tudo. Eu não quero ganhar. As autárquicas são muito importantes, como disse, mas eu não as quero ganhar a qualquer preço. E dizer assim, encosta-te ali que já ganhaste e no domingo à noite diz que ganhaste. Ganhei nada, perdi. Porque não corresponde ao modelo que eu entendo que deve ser um autarca. Mas e Isaltino Moraes em Oeiras corresponde? O doutor Isaltino Moraes está fora de questão, vai como independente. Mas não esteve. Fora de questão. Porque é que não esteve? Admitiu apoiá-lo ou não? Não. A única coisa que há é que, isto é verdade, há ainda uma grande relação e uma grande ligação entre os militantes do PSD em Oeiras, não é? E os apoiantes mais ativos, não é eleitores, de apoiantes mais ativos do Dr. Isaltino Moraes em Oeiras. Porque lá no passado eram todos do mesmo partido e todos... Portanto, existe essa ligação. E é por via dessa ligação que admito que houvesse a ideia, não é, de que podia acontecer isso. Inclusivamente sua. Hã? Inclusivamente não, sua. Eu não sou do Oeiras, eu não sou do Oeiras. Não é isso, mas o senhor admitia vamos lá ver isso ou não?
Eu dou-me... atenção, não tenho nada contra o Dr. Isaltino Moraes, conheço-o há muitos anos e dou-me bem com ele. Atenção. Só faço esta pergunta porque Rui Moreira não foi condenado por nada e, aliás, é um bocadinho surpreendente vê-lo a dar tanto valor a uma acusação do Ministério Público. Mas é não porque eu conheço, certo. Sei o que estamos a falar. Certo. Daquele caso. Enfim. Mas no caso de Isaltino Moraes, houve uma condenação, não é? São dois temas diferentes. Não, é o mesmo tema, que é se na dizer. escolha de candidatos autárquicos para si pesa esse assunto ou não. Estava a dar esse valor enorme no Porto. Estou-lhe a perguntar se não o dá em Oeiras. Bom, duas situações diferentes. Autárquicas, justiça. Bom, vamos lá ver. Em termos de autárquicas, estou-lhe a dizer, o Dr. Isaltino Moraes vai, penso que vai, tenho de perguntar a ele, mas vai, e vai como independente. Não vai nas listas do PSD. Pronto, ponto 1. Alatre, que não tem nada a ver com autárquicas, relativamente às questões de justiça. Não se perca no raciocínio só para esclarecer, mas o PSD... mas eu quero perguntar, pergunta se é a mesma coisa ou não é a mesma coisa. Mas o PSD vai apresentar uma lista própria ao Eras? Fiquei sem perceber essa parte. Ainda não está, eu penso que sim, acho que é o normal, não é? Mas isso ainda está a ser tratado. Entre a Conselhia Distrital de Lisboa não passou ao patamar da Comissão Autárquica Nacional, muito menos ao meu patamar, não é? Mas penso que é o normal. Mas eu não quero deixar de responder a isto, dito que o Dr. Isaltino Moraes não vai nas listas do PSD, arrumamos, está bem? Mas então, já que faz essa pergunta, deixe-me dizer-lhe também uma coisa, civicamente. Alguém, neste caso estamos a falar do Dr. Isaltino Moraes, mas é alguém que efetivamente é condenado e cumpre, inclusive, pena de prisão. Coisa rara até, infelizmente, porque há outros que também deviam cumprir. Como pena de prisão. E depois sai, vamos também lá perceber uma coisa. É uma pessoa que não pode estar condenada à prisão perpétua. Em Portugal não há prisão perpétua. E uma pessoa, seja ela qual for... Ninguém o está a prender. Ouça, seja ela qual for... Eu não estou agora a falar desse caso concreto. Eu disse, autárquicas é uma coisa, vamos para outra. Estou-lhe a dar o meu modelo. Eu não sou favorável que alguém que teve uma penalização, e grave como essa, ao ponto de ter de cumprir uma pena de cadeia, a seguir deva ser excomungado da sociedade, deva ser perseguido e deva estar numa situação limite até ao fim da sua vida. Ninguém está a ser excomungado, é simplesmente se o PSD o apoiou ou não. Ninguém o está a excomungar. É simplesmente se o PSD aceitaria apoiá-lo ou não. Isso eu já lhe disse que não. Mas como fez essa comparação, e eu entendo que do ponto de vista cívico, não pela pessoa em causa, mas pelos 10 milhões de portugueses, acho que toda a pessoa tem direito à ressocialização e tem direito... Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Então, mas ainda em relação... mas estava a dizer aquele, porque teve uma pena de prisão, jamais poderia ser, ou seria um escândalo se fosse. E eu estou-lhe a dizer que não pode ser por aí. Não pode poder, pode. Mas na minha forma de estar na vida e na sociedade, eu acho que a todas as pessoas, sem exceção, devem ser dadas oportunidades. Ainda em relação ao Rui Moreira, o Rui Moreira foi muito crítico da lei, da mudança das leis autárquicas para dificultar as candidaturas independentes, e ainda ontem Ana Catarina Mendes anunciou que o PS vai fazer marcha atrás e que vai introduzir mudanças, deixando-o sozinho. As mudanças foram feitas por iniciativa do PSD e em acordo com o PSD, e Ana Catarina Mendes vai se aproximar da posição de Rui Moreira. Fica sozinho nisto? Também deixe-me dizer-lhe duas coisas. Primeira coisa, independentemente desta lei, depois falamos da lei, só uns segundos, para lhe dizer o seguinte. Independentemente se mudar ou não se mudar, o que quer que seja, a lei que seja, há aqui uma marca que eu quero aproveitar. Essa é a marca do Partido Socialista. O Partido Socialista, à mínima contestação, seja no que for, está a falar de uma lei, não interessa esta ou outra maneira, recua de imediato. E este ponto é um ponto absolutamente vital e é, digo-lhe, uma desgraça para Portugal que o Partido Socialista seja assim. Digo com toda a autoridade moral. Ou seja, é impossível que o PS agir desta forma, e não vai só de agora, já vem de trás. O Partido Socialista é incapaz de fazer uma reforma estrutural. Tem medo, recua, não tem coragem, não rasga horizontes para o futuro. E isto aqui, este exemplo é isso. Ainda há poucos meses, não sei lá quando foi, votou a favor.
há uma ligeira contestação. Nem sequer está a falar de um levantamento. Já está para recuar. Pronto. Isto que fica aqui, eu quero aproveitar isto, porque isto é das coisas que me incomoda. Porque se eu estou na vida pública, não é? Neste caso como líder do PSD, e se eu quero fazer alguma coisa para o país, é evidente que reformas de fundo têm de contar com o PS. Sem PS não há reformas de fundo, como é evidente. Confiável. Não é nada. Para reformas de fundo não é nada. Não estou a dizer que não seja para fazer um acordo para qualquer coisita, não é? Agora, para uma reforma de fundo, e o país precisa de muitas, é um partido absolutamente incapaz. É o partido mais do sistema que nós temos. E aqui tem uma coisa que nem é uma reforma de fundo, é uma reformazita, um pormenorzito, já está a recuar. Pronto. Isto só para marcar. Agora, não quero fugir à sua questão. Eu não percebi bem, sinceramente, não percebi bem aquilo que é a contestação dos independentes à lei em causa. Mas também não estou completamente dentro da lei em causa. O que eu entendi, que eles contestam, acho eu que o que eu entendi, é que precisam de mais assinaturas do que aquilo que precisavam antes para poder apresentar candidaturas. Ou seja, porque eu ouvi-o a dizer preciso mais candidaturas, fazer um partido do que para fazer uma candidatura, neste caso, ao Porto. Ouvi uma coisa dessas. Bem, se for assim, acho que não faz sentido. Quer dizer, se eu quero apresentar uma candidatura a um município ou uma freguesia, Portanto, freguesia ainda menos. Também admite rever alguns pontos dessa lei. Tenho de entender, agora para lhe ser sincero, tenho de entender quais são as críticas que estão em causa e pegar, se essas críticas forem justas, pronto, então acho que se deve olhar. Se as críticas não forem justas, não. Pronto. Agora, eu para isso tenho de olhar para as críticas e pegar na lei e ver o que é. Rui, vamos seguir aqui nesta modalidade de pesca à linha. Se tiver aí algum nome autárquico para nos dizer, pode dizer que é notícia e escusamos estar aqui... Mas digo-lhe uma coisa, não lhe vou dizer, mas vou-lhe dizer qualquer coisinha, desse ponto de vista. A partir do dia 1 de março, nós começamos, em termos nacionais, a homologar nomes e a divulgar os nomes. Pronto, eu agora vou-lhe fazer a pergunta. Vladimir Feliz é a hipótese que tem para o Porto? Ou é uma boa hipótese para o Porto? Não lhe vou responder para nomes nenhuns. Há bocado fez-me posso abrir uma exceção, já que há bocado me fez um de Lisboa, agora está-me a fazer um em concreto do Porto. Eu posso lhe dizer que esse é, para mim, como deve calcular, não estou a dizer que é, nem deixa de ser, como lhe fiz com o Ricardo Batista Leite em Lisboa. Vamos ver. Relativamente a esse, e não lhe respondo a mais nenhum, mas pronto, como fez um para um lado, agora também respondo para o outro. Esse é absolutamente insuspeito do meu lado, como deve calcular. Foi meu vice-presidente na Câmara do Porto, foi dos melhores vereadores que eu tive alguns vereadores com muita categoria, foi dos melhores, foi vice-presidente e foi responsável por grandes coisas que aconteceram no Porto, dados os pelouros que tinha. E, portanto, é absolutamente insuspeito. Não tem grande valor a minha resposta, porque é óbvio que eu só posso dizer bem do engenheiro Vladimir Feliz. Seria um bom candidato. É o último, se que eu lhe pergunto. Eu disse que já que pronto, é verdade, fiz um comentário para Lisboa, fiz um para o Porto, agora eu vou perguntar na mesma, com Coimbra, eu vou perguntar na mesma. Não, é Pedro Santana Lopes. Está a pensar, é possível que ele seja candidato por alguma autarquia do PST no país? Não lhe sei responder a isso. Ou seja, não sei qual é a vontade dele, nem sei qual é a vontade do próprio partido. Vontade do próprio partido neste sentido. Não é o partido como um todo. Portanto, imagino que ele se propunha ser candidato à Câmara A. Eu não sei o que é que o partido no município A e no distrito A querem ou não querem, gostam ou não gostam, face ao percurso que o Pedro Santana Lopes tem. Tem um percurso positivo para o partido, foi seu presidente, e depois um percurso negativo quando saiu e fez um partido. Ou seja, não será o doutor a impor o nome de Santana Lopes? Não, de forma nenhuma. Aí, de forma nenhuma. Se a Conselhia Distrital, por exemplo, da Figueira da Foz, não quiserem, a Nacional não vai impor o nome de Pedro Santana Lopes? Isso não se pode fazer, isso não posso fazer. E noutra autarquia? Posso fazer, em algumas circunstâncias. Imagine que uma Conselhia se fecha e diz, é aqui o nosso presidente, o candidato, eu tenho consciência que ele não tem aceitação rigorosamente nenhuma, mas o lobby está ali fechado, o aparelho ali fechado, e eu tenho um candidato com muito mais aceitação pública, faço isso. Isso faço. Foi o que no passado também não foi feito. E agora eu meto a cabeça e faço isso. Aqui não, é uma situação especial, ou haveria uma vontade coletiva, quer do outro lado, ou então isso eu não tenho o direito de fazer. Acho que não, isso não posso.
Já falamos de algumas recusas. Uma delas foi a de Paulo Rangel. É público que Paulo Rangel preferiu não abraçar a candidatura ao Porto. Ficou desiludido com este não? Essa parte é verdade. Ele foi contactado fundamentalmente pela Distrital e pela Conselhia, com o meu conhecimento. Porque lá está. Se no Porto, que é diferente de Lisboa, eu há bocado disse, relativamente a Lisboa, é relativamente fácil, porque há muitas pessoas com projeção mediática quando se quer alguma projeção mediática para o candidato. Acontece que no Porto também querem o candidato com alguma projeção mediática. Por um lado. Por outro lado, já poderia servir também um respeitável, estou sempre a dizer advogado, não é nada a favor dos advogados, um respeitável engenheiro, um arquiteto, uma figura da cultura, uma pessoa economista. Pronto, economista, já foi em tempos, respeitável. Engenheiros é que não gosta muito. Engenheiros é que não gosta muito, já ouvi dizer. Não gosto de engenheiros, gosto. Acho que chegou a dizer isso numa entrevista. Não, gosto. Olha, quando trabalhava, antes de sair da Câmara e vir para aqui, uma das principais atividades que eu tinha, ligado aos recursos humanos, o que eu mais selecionei para os clientes foram engenheiros. Mas Rangel ficou desiludido com a indisponibilidade de Paulo Rangel. Mas esse não é engenheiro. Pois não. É advogado. E ficou desiludido ou não? Não. E, portanto, ele depois de uma ponderação, resolveu dizer-lhes a ele, e depois também comigo, que não estava disponível. A ideia, penso eu, não é normal, não há muitas pessoas no Porto com projeção pública e mediática. E ele é uma delas. Em qualquer partido. E, portanto, tendencialmente fazia algum sentido que pudesse ser ele, se o perfil fosse esse, de um leque de muito poucas pessoas. É que há quem diga que Paulo Rangel, com esta recusa, já está a preparar o pós-autárquicas e uma eventual tentativa de chegar à liderança do PSD. Incomoda esse... Amiga. No seu caso é diferente, que enfim, é mais novo e anda nisto há menos tempo. Ouça, as pessoas que olham para mim, não é, há muitos anos, e até podem quase ir olhar há 40 anos atrás, mas que olhem nos últimos 20 anos para mim, escusam de preparar o que quer que seja para mas esse conselho não tem que me dar a mim, tem que dar a Paulo Rangel. Ouça, e é isso que escusam de preparar. Eu sei assumir as minhas responsabilidades, nem estou ligado a isto. Ouça, há de ter a minha idade, não é? Quase de certeza. Sim, espero que sim. Eu já tenho o currículo feito, eu já tenho a vida feita. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou aqui por um espírito de missão. Está a ver? E agora, obviamente, com sentido da responsabilidade. Não vou dizer assim, não quero ir-me embora, acabou, fica de qualquer maneira. Isso não, tenho sentido da responsabilidade. Eu estou ligado a isto, preso a isto. Se eu vir que correu mal ou que não tem pés para andar, fico aqui, mas fico aqui a fazer o quê? Escusam de andar a preparar. Porque agora, muitas das pessoas, não estou agora a falar diretamente para o Paulo Rangel, muitas das pessoas olham, repito outra vez a mesma coisa, olham para o espelho e em vez de se verem a si próprias, veem-me a mim. E depois dá errado. Está a perceber o que eu digo? É isto. Está a falar de quem, mais especificamente? De muitos. Não quero falar especificamente. Até cuidei de dizer, não estou a falar especificamente para o Paulo Rangel, que era quem estava em cima da mesa. Em cima da mesa agora falo. Portanto, há muita gente, repito, que olha para o espelho e vê-se a si próprio. Se tiver um a si próprio, não, olha, mas vê-me a mim. E depois age, não é? Como se eu vou agir como se ele agiria nas minhas circunstâncias. Claro. Se tiver um mau resultado, pega na trouxa e vai embora. Se tiver um mau resultado, uma responsabilidade, eu sou o primeiro a estar a elevar a importância das autárquicas, fazia há 3 anos, estou agora a fazer a mesma coisa. Essas pessoas que olham para o espelho, não é? E se veem a si próprias, o que é que estariam a fazer agora? Começavam a dizer, deixa-me lá fazer agora. Agora tenho de começar a dizer, qual é a sua meta, mas é difícil, mas temos isto, mas temos aquilo e tal, começar a atenuar. Não há nada a atenuar. É muito importante para o PSD. Ponto. Qual é a sua meta? Ganhar mais uma Câmara? Ganhar mais um vereador? É pouco. mas é chegar às 100 câmaras? Tem 98, não sei se há um número mágico. Não há número mágico nenhum. É assim, eu quero chegar a outubro ou a dezembro, quando elas forem, quero chegar lá e ter mais presidentes de Câmara e, acima de tudo, que até para o domingo à noite não é a importância, mas para o partido mesmo o importante é muitos mais eleitos. Vereadores, juntas de freguesia, membros da Assembleia Municipal. Mas não põe um número. Ouça, o que dá a implantação no terreno do partido é isso tudo. E foi aí que levamos uma tarefa de todo tamanho. Temos um vereador em 13 no Porto, temos 2 em Lisboa em 17, temos 2 em Gaia em 11, está a ver? E, portanto, uma coisa é ter a Câmara, outra coisa é não ter, e dentro do não ter,
é não ter com um vereador ou não ter com bastantes vereadores e ser uma força. Portanto, mas muito vai importante. Vai ser difícil pedir contas, muito se não importante. põe um número... Sim, sim. Vamos já lá ver. Muito importante é o número e o número de presidentes de Câmara. O número mágico não existe, na exata medida em que, imagina, uma coisa é ganho Porto, Lisboa e Coimbra, e depois só ganho mais uma ou mais nenhuma. É uma coisa. É bom ou mau? Logo se vê. Não ganho Porto, nem Lisboa, nem Coimbra, mas ganho muitas câmaras pequeninas. Logo se vê. Portanto, depois das eleições, é que todos vão ver se o número foi suficiente ou ficou aquém daquilo que seria razoável. E eu próprio vou fazer essa ginástica também, vou ver e vou analisar. Mantendo-se o atual calendário, teremos... Mas agarrado ao lugar... Não está. Vocês são todos mais novos que eu. Não estou, pá. Vocês vão chegar à minha idade e se calhar vão perceber isso. Não. Estou a fazer uma coisa que é um serviço. Sabem o que é? Aliás, em inglês, he served, não sei o quê. É isso que eu estou a fazer. Muito bem. Serviço. Mantendo-se o atual calendário, teremos autárquicas e depois negociações para o Orçamento do Estado para 2022. E já sinalizou que esse seria o momento mais duro para o Governo e que dificilmente a legislatura podia chegar até ao fim. Se chegarmos a esse ponto, se António Costa precisar do PSD para aprovar um orçamento, deixaria cair o Governo? São duas coisas relativamente distintas. Uma é, continuo a dizer a mesma coisa, parece-me efetivamente, para a análise que eu faço, que o orçamento para 2022, portanto a ser apresentado em outubro na Assembleia da República, é um momento muito difícil para o Governo, na exata medida em que a geringonça formal já não existe e, portanto, o PS tenta fazer acordos pontuais para cada orçamento com o PCP e com o Bloco de Esquerda e, portanto, eu não sei, o Bloco de Esquerda já, em parte, já saiu, o PCP ora entra, ora sai, e, portanto, eu não sei como é que vai ser. E, portanto, é um momento difícil, e é um momento também difícil do ponto de vista do país. Espero eu a sair da pandemia em força nessa altura, esperamos todos, penso eu, mas com uma situação económica e social muito complicada. E, portanto, é um momento difícil. Relativamente ao PSD, esse assunto é um assunto encerrado, encerrado, quer dizer, está-me a fazer a pergunta, não é? O PSD acha que o orçamento é fantástico, acha que o orçamento é fantástico, pode deixar passar, mas o que me está a dizer não é isso, não acha que seja fantástico e, portanto, diz ao PS, queres que isto passe, negocias connosco, em vez de ser que o PC que o Bloco de Esquerda. Está completamente fora de questão, não sabe, porque é o próprio Primeiro-Ministro que já disse, no dia em que precisasse disso, demitia-se. Portanto, eu dizia-lhe, vamos lá negociar isto, e ele demitia-se no dia seguinte, não há solução nenhuma. Mas tem dito que o pior que podia acontecer ao país era parecer uma crise política somada a estas a crise económica e social e sanitária. Não é uma contradição pôr as coisas nesses termos, ou seja, dizer escusam de contar connosco, preferimos que isto vá a votos? Não. Volto a repetir a mesma coisa. Eu sei que o ONU coloca o ONU no Primeiro-Ministro, mas também tem uma responsabilidade aqui, não é? Se o Partido Socialista, como um todo, pela voz do seu líder, da autoridade máxima, que não só é máxima porque é líder do partido, ainda mais do que isso, é Primeiro-Ministro, está a dizer, isso nem está em cima da mesa, porque se isso vier para cima da mesa, eu demito-me, acaba o meu governo, o que é que quer que eu lhe diga? Como disse, estamos ainda em plena pandemia e numa altura particularmente complicada. E a 16 de dezembro, o senhor considerou que o alívio das restrições no Natal era adequado, tendo em conta a importância da ocasião, e como consequência desse alívio, sabemos agora, chegámos a ter dias com 303 mortos. Não sente que deve um pedido de desculpas por ter apoiado? Duas coisas. Uma, depende, eu disse mais ou menos isso, a ideia é mais ou menos essa, mas disse justamente algum alívio, não disse a completa abertura. Mas mas não disse o contrário, não há Natal. Angela Merkel, na Alemanha, disse, não há Natal. E eu não disse isso. E devia ter dito. E o Primeiro-Ministro também devia ter dito, e o Presidente da República também devia ter dito. E os portugueses deviam ter dito, todos, e ninguém disse. Ninguém. Se calhar houve 2 ou 3 que disseram. O Ricardo Batista Leite disse. Porquê que não ouviu o Ricardo Batista Leite? Não disse assim, também disse assim claramente, a dizer, claro, não deve haver Natal, não me lembro de ter dito. Disse, em relação ao Natal, estamos entregues a nós próprios, o Governo desistiu de tomar qualquer medida e alertou que nós estávamos numa altura em que, ao fim de 9 semanas de medidas, tínhamos 4 mil novos casos por dia e, portanto, era um momento perigosíssimo. O que eu acho assim, hoje, obviamente, penso que os 10 milhões acharão que no Natal se deveria ter sido muitíssimo mais contido. E na altura
Eu também fui prudente, disse alguma abertura, compreende-se, mas... E disse logo automaticamente, agora na passagem de ano não vejo vantagem nenhuma. E o Governo veio a ouvir e a fazer isso passado 2 ou 3 dias. A aproveitar a minha boleia, penso eu, não é? Também foi essa a minha intenção. Agora, aquilo que eu acho que esteve, que eu acho, e pelo que ouço as pessoas, os entendidos falar, esteve aqui. O problema não é propriamente a ceia de Natal, o problema foi as 2 semanas anteriores com as compras e com os movimentos nas lojas. Isso é que foi terrível, não é aquele momento, aquele dia à noite, que tenha sido o problema. E há um caso que eu alertei desde o início, e cada vez com mais intensidade, que eu acho que correu muito mal. Que era fechar foi a uma. É fechar a uma. Pronto, já deu e já se picou. Que é fechar a uma. Porque levava, ia só aos supermercados, era uma concentração enorme de pessoas durante aquele período de tempo todo. Eu acho que isso foi terrível. Já ouvimos várias vezes sobre esse assunto e até já se picou com o Ministro da Administração Interna no Parlamento sobre isso. Ia avançar para perguntar se já se sabe quando vai ser vacinado. Quando? Se já sabe quando vai ser vacinado. Não sei. E tem ideia de que deputados do PSD... Eu vou ser vacinado provavelmente na 3ª fase, quando chegar a sua vez. Maiores de qualquer coisa, de 60, de 55... Mas não tem bem, não consegue... Não tem felizmente saudável, acho eu. Não tem um controle não sabe que deputados do PSD estão neste momento a ser vacinados. Havia uma lista, não é? Que o Presidente da República pôs, saíram muitos, um deles sou eu, não é saíram, disseram que não. Mas não foram todos. Mas depois já serão mais alguns também. Não sei. Há liberdade de vacinação na bancada do PSD, podemos dizer assim. Claro, aqueles que quiserem ser são. Claro. Mas aí não cria ali uma questão de injustiça ou aquelas pessoas são mesmo fundamentais? Ouça, a forma como a Assembleia decidiu, eu teria decidido diferente, para ser sincero, tinha uma ideia diferente. Foi uma grande atrapalhada, acho que concordamos aí ou não? Sim. Todo o processo. Acho que concordamos. Mas não quero, acho que concordamos. É um facto, não é? Eu não quero com isto agora estar a atacar os outros partidos ou o Presidente da Assembleia, ou seja, então se quero criticar é a Assembleia como um todo, e acho que devo criticar. Não se deve, isto é subjetivo, mas eu acho que, e foi a opinião que eu dei, para o PSD também, enfim, em sede de conferência de líderes o fazer, é assim, tem de haver um critério. Eu acho que efetivamente alguns deputados deviam ser vacinados. Nós temos de olhar para a forma como funciona a Assembleia da República e ver quais são aqueles deputados, não é propriamente as pessoas, aquelas funções que são mais vitais para garantir o funcionamento da Assembleia da República. E esses serem vacinados. Portanto, vamos falar de 20 ou uma coisa assim, não é os 230. Quer a minha opinião, há uma possibilidade que era a Comissão Permanente. É uma possibilidade. E se fosse a Comissão Permanente, e se eu lá estivesse incluído, eu não vinha fazer o brilharete, dizer eu não quero e dou a um idoso. Não, eu assumia isso, não ia fazer esse populismo. Mas eu até defendia um critério talvez diferente, que era as direções dos grupos parlamentares. Está a ver? Porque esse é que movimentam no dia. Eu preciso de um deputado para falar sobre o diploma não sei o quê. Se o deputado, por acaso, ficou infectado, não fala aquele, fala outro. E se aquele também está, fala outro. Nós temos 79, no todo há 230, arranja sempre alguém para falar. Agora, aquele que coordena, que recebe o diploma, que o distribui, esse é mais relevante. Aí é que eu fico mais atrapalhado se de repente o líder parlamentar ou o vice-presidente da área da saúde... Né? Então eu se calhar fazia isso, acho que era o mais sensato, fazia isso e os outros não. E isto acho que as pessoas entenderiam. Doutor, não quiseram fazer assim. Olha, paciência, não correu bem, mas também não vamos agora aqui crucificar-nos uns. Doutor Rio, temos que avançar, que o nosso tempo já é curto. Temos que falar sobre o Chega, é inevitável. Votou, ou pelo menos preferiu excluir o Chega de qualquer coligação pré-eleitoral nas autárquicas. Se as estruturas locais do PSD decidirem dar um pelouro, por exemplo, a um vereador do Chega, para terem maioria no Executivo, vai se opor? Portanto, são duas coisas distintas. Uma eu tenho poder, na outra não tenho poder. Tenho poder de dizer assim, não há coligações com o CDS, pode haver coligações com o PPM, ou não sei o quê, com o Chega não. E isso eu não disse... Ficou clarinho, e a seguir? E isso eu não disse, ficou clarinho, está-se a fazer uma declaração minha para aí. Quando estive com o líder do CDS... Sim, na apresentação. Não, já tinha dito muito antes. Vamos lá, já tinha dito muito antes. Portanto, está claro. Não vejo necessidade nenhuma disso. Não faz sentido. Pronto. Outra coisa é, depois de haver as eleições, imaginemos que num sítio qualquer Chega e elege um vereador e, por acaso, ele faz maioria. Eu aí, há uma coisa que eu direi. Poderei aconselhar a não. Não tenho poder nenhum. As pessoas depois de eleitas fazem como querem. E uma coisa que depende... Vamos fazer demagogia. E é válido para mim,
e para todos os demais partidos. Vamos a uma coisa que depende diretamente de si. Foi um tema da campanha presidencial, mas nunca chegou a pronunciar-se sobre isso. Marcelo Rebelo de Sousa disse que, enquanto presidente, só daria posse a uma solução de direita, com o Chega, no caso, se houvesse acordo escrito. É legítimo que um presidente que dispensou o acordo escrito à esquerda o obrigue a direita a ter um acordo dessa natureza? É uma opção do presidente. A lógica de pedir um acordo escrito, seja para a direita, seja para a esquerda, parece-me bem. Para ser sincero, parece-me bem. Quando as coisas não são, foi o professor Cavaco Silva fez com a esquerda. Agora, o professor Marcelo terá entendido aquilo já funcionou um mandato, já não preciso tanto. Da primeira vez o professor Cavaco Silva pediu, e eu acho bem, até porque dessa vez, ainda para mais, nem sequer o PS era o mais votado, ainda mais lógico as coisas se tornavam. E se houver primeira vez uma coisa qualquer, acho bem. Mas deixa-me dizer uma coisa, não vale a pena, pode pedir-se algum dia, mas nesse acordo, que pudesse eventualmente, nunca poderemos invadir e ferir princípios absolutamente básicos da Constituição, dos princípios e dos valores éticos e morais do Partido Social Democrata. Eu nunca faria, por exemplo, um acordo com quem quer o PSD, o que quer o país fora da União Europeia, quem quer o país fora da NATO, que foi aliás o que o PS fez, ou que, justamente por estarmos dentro da União Europeia, o que eu tenho vindo a utilizar para ilustrar o que estou a dizer, que possa ferir o artigo 2º do Tratado da União Europeia. Se for ver o artigo 2º do Tratado da União Europeia, ainda é mais claro que a Constituição da República Portuguesa, na defesa dos direitos humanos, da solidariedade social, todos esses valores que nós conhecemos, que são da social-democracia, mas que extravasam a social-democracia. Portanto, isso não é ferido nunca. Muito bem, já percebemos. Vamos só para algumas perguntas rápidas, uma pergunta sobre cada tema. Temos mesmo 5 minutos, pouco mais do que isso. Em dezembro disse que admitia a hipótese, caso o plano de reestruturação da TAP não assegurasse que ela ia ser rentável, mais valia ir para a liquidação. Sim. Neste momento já sabemos muito mais detalhes sobre o plano do Governo para a TAP. Perante isto que se sabe, o que é que acha? Liquida-se? Mantém-se? Eu não sei, nenhum de nós sabe tudo. Sabemos só o que está a dizer. Perante isso que está a dizer, sou muito, muito, muito cético pela TAP. O Governo faz um erro crasso com a nacionalização da TAP. Na primeira. Agora, da segunda vez, depois já lá está com os pés dentro, já nem... Agora, passado de 50 para 75... Agora, quando foi para os 50, não é? Ainda por cima, agarra com 50 e não manda nada na TAP, não é? Nem sequer tinha possibilidades de gerir no cotidiano a TAP, um erro de todo tamanho. E agora está não é com a criança, está com o monstro ao colo, não é? Pronto. Os acordos salariais, que é uma coisa absolutamente vital. Estamos a falar de muita gente que na TAP ganha 12 mil euros por mês, 15 mil euros por mês, numa empresa que dá prejuízo. Portanto, somos nós, com os nossos impostos, que estamos a pagar esses salários que a empresa não tem competitividade para os pagar, logo não devia pagar, não é? Bom, uma coisa é nós admitirmos darmos uma ajuda à TAP numa situação de pandemia, outra coisa é anos e anos e anos e anos a pagarmos e a pagarmos o quê? Ineficiências de gestão e, acima de tudo, salários dessa natureza. O acordo, tanto quanto sei, para esses salários, é por 4 anos. Portanto, quem estiver no Governo, daqui por 4 anos, leva outra vez com aqueles montantes todos em cima. Era melhor liquidar. Eu hoje começo a não ter dúvidas que há uns meses atrás teria sido melhor liquidar. Mas há uma dúvida que eu não tenho nenhuma. É que nunca devia ter feito a nacionalização que fez, depois da experiência que nós temos. Deixe-me dizer uma coisa que eu acho que tem de ser dito. Isto, para mim, a TAP tem alguma carga emotiva, porque acho que os portugueses aqui, certo, o contribuinte, são temos de ser um bocadinho mais rápido. Se chegar ao Governo, liquida. Depende do que eu encontrar. Se ganhasse as eleições amanhã... Se ganhasse as eleições amanhã, tinha de olhar para o acordo e lhe garanto que o acordo ou era muito mais apertado, não é, do que aquilo que eu sei neste momento, ou não, porque senão eu estou a deixar uma herança para os portugueses no futuro para andar a pagar isto, quer dizer, até quando? E depois deixe-me dizer, era isso que eu lhe queria dizer, isto pode ter uma certa carga emotiva, mas é assim, salários de 12 mil, 15 mil, 16 mil, 17 mil, e eu julgo que até de 20 mil euros por mês, não é? E lembra-se que aqui há uns anos atrás, eu agora já não sei dizer se é em 13, se é em 14, que há uns anos atrás, que chegamos ao Natal, não é? E a TAP faz uma greve, penso que foram os pilotos na altura, faz uma greve, não é? E diz, não há Natal para os imigrantes, não há Natal para os portugueses, é mesmo nesta altura que dói mais que faça greve.
São dos portugueses que estão a pagar com os seus impostos aqueles salários e a manutenção da empresa. Isto é justo. E agora vem pedir a esses mesmos portugueses, paguem lá com os seus impostos, paguem isto. Isto não é justo. Por falar em dores de cabeça, no último orçamento o PSD ajudou a travar a transferência de 500 milhões de euros para o novo banco, até que fosse conhecida a auditoria do Tribunal de Contas. O Governo terá de fazer essa injeção de capital até maio, sensivelmente. Se a auditoria não estiver pronta a tempo, vai manter o braço de ferro? Pronto. Vamos ver. Na altura vamos ver a situação como ela está. A auditoria não está pronta, mas aguarde 15 dias que ela fica pronta. É uma coisa. A auditoria não está pronta, só para o ano é que está pronta. É outra coisa completamente diferente. Vamos ter de analisar nessa situação. Embora eu admita, e eu penso que é assim que vai ser, mesmo que a auditoria não esteja pronta na totalidade, estarão já prontas partes parcelares que serão muito importantes para nós analisarmos a situação. Agora, vamos lá ver uma coisa. O Governo diz isto. Temos de cumprir o contrato. E nós todos aqui, estamos 4, diremos seguramente, os contratos são para cumprir. Mas os contratos são para cumprir. Essa outra parte cumprir, eu tenho de cumprir também. Certo? E agora ainda há uma outra coisa. E como é que eu sei que a outra parte está a cumprir para eu cumprir também? Se nem o contrato pode ser público e ninguém conhece o contrato. Portanto, os portugueses que têm de pagar não conhecem o contrato, mas têm de cumprir. O contribuinte tem de cumprir. Os contratos são para cumprir. Mas então mostrem lá quem paga os contratos. Não, é secreto. É sigiloso. Então estamos aqui numa conversa surda. Mas admite uma situação em que pague sem ver a auditoria. Portanto, exato. Admite. Não, pior ainda, eles estão numa situação em que pagam e nem o contrato pode olhar. Não, é evidente que, vamos lá ver, pode mostrar o contrato aos portugueses a 10 milhões, que a esmagadora maioria não perceberá, porque aquilo é muito intricado, tem de ser traduzido, entre aspas, mas por quem... Pagar sem ver a auditoria. Admite pagar sem ver a auditoria. Se disserem assim, a auditoria não está e só está daqui por um ano, sim, eu tenho de pensar. Muito bem. Aí é preciso, tem de ter o sentido da responsabilidade. Agora deixa-me dizer, nós metemos um projeto de lei para que o contrato seja de conhecimento público. Já querem que pague, conhecimento público. E a auditoria para saber se aquilo que até à data foi pago é justo ou se há... no limite até pode haver crime, até pode haver uma burla nessas coisas, não se sabe, vamos aguardar. Dr. Rui, muito rapidamente, criticou na altura as ligações familiares do governo de António Costa, principalmente o anterior. Nos Açores ficámos a saber que há algumas ligações familiares, tenho aqui exemplos, mas vou dispensar de ler. A referência de ética do PSD para o continente é maior do que a que existe lá no governo regional? A referência ética para o continente e para o governo tem de ser a mesma, como é lógico. Está desconfortável com essas situações? Não critico, nem PS, nem PSD, se houver pontualmente aqui uma situação ou ali, porque as coisas são como são. Em massa, como foi, critico. Relativamente aos Açores, não conheço a situação, deixe-me, portanto, não vou defender nem vou atacá-la, não conheço a situação. Deixe-me só fazer uma pequenina ressalva. Tem de ser visto com cuidado, mas eu com isto não conheço. Mas tem de ser visto com cuidado, porque uma coisa é estar a falar num universo de 10 milhões, ou tem meios pequeninos, não é? Com aquelas ilhas todas, e portanto onde as pessoas facilmente são familiares ou têm um relacionamento mais próximo. Mas não sei se é esse o caso, eu não conheço. Muito bem. Mas não sentiu necessidade de se informar sobre isso? Hã? Não sentiu necessidade de se informar sobre isso? Não me informei sobre isso, e a única coisa, numa conversa que tive, não por causa disso, com o Presidente do Governo Regional, por causa de outra coisa completamente diferente, e ele disse-me que não era assim. Pronto. Que não havia essa promiscuidade de marca aqui, marca acolá. Certo, e foi suficiente. Agora, só se eu quisesse fazer um desmentidozito. A notícia foi vossa, é? Não sei. Não foi nossa, não. Última pergunta. Tem falado com o Pedro Passos Coelho? Pouco, mas desde que saí desde que ele saiu, o que eu entrei, mais propriamente, falámos, mas pouco. Verdade seja dito. Qual foi a última mas vez penso também, bem, isso não interessa, isso é da relação dos dois, mas também, vamos lá ver, como sabe, e bem, isto é um elogio que eu lhe faço ao Pedro Passos Coelho, ele não anda aí a meter-se e a falar e a querer intervir. Mas admite que ele possa voltar à liderança do PSD um dia. Isso, ele tem de perguntar ao Dr. Passos Coelho, não é? Isso não é a mim, não é? Dr. Rui Rio, muito obrigado. Foi mais um Sob Escuta da Rádio Observador. Voltamos na próxima semana. Até lá.